Pessoal do segundo B, como na sexta-feira nós tivemos um dia atípico, eu porque tive que chegar mais tarde, tive um problema no carro e vocês saíram mais cedo, eu fiquei de passar lá na sala para fazer alguns breves comentários e observações e eu vou gravar esse pequeno vídeo aqui. Primeiramente aqui sobre a Revolução Industrial, esse slide aqui sobre o despertar revolucionário, destacando a importância dessas revoltas, dessas revoluções, desses processos de mudanças que ocorreram na Inglaterra. Basicamente aí, a partir de Elizabeth I, que era uma rainha da dinastia Tudor, que fortaleceu as finanças da coroa inglesa e possibilitou um crescimento do mercantilismo inglês, né? Ela tinha uma rivalidade com a Espanha, conseguiu vencer, ela possibilitou o aumento do comércio inglês e outros monarcas na sucessão conseguiram fazer com que a Inglaterra se fortalecesse no cenário do mercantilismo e se tornasse uma nação de comércio próspero. E isso obviamente chegou na burguesia, que vai ser lá na frente a investidora do mercado na Revolução Industrial. Outra questão importante aqui vai ser referente a isso, não tanto com o monarca, mas com Oliver Cromwell, que vai instituir os atos de navegação. Esses atos são importantes porque vão permitir com que vão estabelecer um protecionismo e vai fazer com que o comércio inglês possa se desenvolver ainda mais e a burguesia se fortalecer. Bom, então, referente a essa primeira fase pré-monárquica aqui, a última coisa para destacar é a Revolução Gloriosa, que vai submeter a monarquia ao parlamento, certo? E a partir de então, o parlamento vai ter maior poder, vai ter um fortalecimento maior na questão da construção de leis, vai desburocratizar em algumas áreas e vai fazer leis favoráveis aí à burguesia, que vai futuramente investir na Revolução Industrial. Outra coisa que eu quero destacar para vocês é esse quadro, bastante atenção com relação às características do trabalho artesanal, manufatureiro e maquinofatureiro, né? Então analisem com bastante atenção aqui e eu vou ressaltar só dois pontos aqui. A partir da linha da manufatura, que é a força do homem que vai mover máquinas manuais, né? Nós vamos ver na parte do conhecimento a divisão do trabalho. Lembrem lá do princípio de Adam Smith, dividir o trabalho para Adam Smith é positivo, porque vai tornar o homem especialista em apenas uma tarefa e isso vai aumentar a produtividade. Para Karl Marx, isso aí vai gerar o que ele chama de alienação produtiva. O homem não conhece nem o que faz. Vejam aqui, por exemplo, a tirinha dos personagens Frank e Ernest, né? Que falam que estão trabalhando em alguma coisa e não sabem nem o que é que está fazendo. Essa divisão do trabalho ela é já no campo da manufatura, tá? Então a divisão do trabalho é manufatureira, ainda não é maquinofatureira. Quando chega na fase da Revolução Industrial da maquinofatura, ela permanece, certo? Outra questão aqui fundamental é na parte da maquinofatura, ou a questão do controle do trabalho, a questão do tempo. Na verdade, nós vamos ver que a máquina ela vai ditar o ritmo do trabalho do homem, do trabalhador, certo? Eu gostaria de voltar aqui para as questões que fazem referência ao porquê do pioneirismo inglês. Então, atenção para esse mapa mental aqui que eu fiz, né? Vamos seguir aqui, apesar da numeração ter tido um errinho aqui. Número 1, Revolução Gloriosa. O número 1 fala, em geral, das condições políticas favoráveis. Lembre da primeira partezinha desse meu comentário aqui, lá dos processos revolucionários da monarquia inglesa, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, fortaleceu a questão do comércio marítimo. Então, o número 1 seriam condições políticas favoráveis aqui. E isso vai permitir que leis surjam ou leis sejam extintas, né, de modo que favoreça a implantação da indústria. Uma dessas leis é chamadas Enclosure Acts, ou cercamentos, né, que fazem com que as terras sejam tomadas dos camponeses, terras comuns. Eles não tinham a propriedade dessas terras, mas eles
passam a deixar de ter direito de uso. Essas terras passam para a mão do governo, para a aristocracia, a burguesia, e a aristocracia e a burguesia vão se dedicar basicamente a produzir lã a partir da criação de carneiros e ovelhas. Algumas poucas terras inglesas vão produzir algodão. A maioria do algodão era produzido nas colônias americanas, colônias inglesas na América, né? E vão ser matéria-prima para a indústria têxtil, certo? A outra consequência é que esses camponeses que perdem sua terra vão migrar para a cidade, o êxodo rural, e vão ser mão de obra abundante e barata na indústria, certo? Outro item aqui importante é que a Inglaterra tinha um comércio marítimo desenvolvido, tinha um potencial de consumidores e já tinha um mercado aberto. Eles também vão ter capital que vai ser empregado na indústria. Bom, esse capital também é empregado para financiar inventores e para construir máquinas, e aí destacando a máquina a vapor. O item 5 é, na verdade, aqui uma questão natural, a disponibilidade de carvão mineral, que era a energia, a máquina a vapor, e do ferro, que é matéria-prima para as primeiras máquinas. Então vemos aqui a metalurgia como uma inovação importante, certo? Todas essas são contribuições. Recomendo vocês decorarem isso aqui, tá? Recomendo vocês decorarem e saberem os significados de cada um. Principalmente aqui a questão dos cercamentos e das condições políticas favoráveis, certo? Isso é importantíssimo. No campo das consequências, vamos ver consequências do ponto de vista social. Esse campo das consequências, temos aqui que analisar dois itens. Primeiro, o campo das consequências referente às consequências do início da Revolução Industrial. E depois, as consequências dizem respeito ao processo industrial como um todo, desde o passado até os dias atuais, certo? É claro que o trabalho humano ele vai sendo substituído, sendo regrado pela máquina, é uma consequência inclusive atual, certo? O humano tornou-se operador de máquina, é uma consequência também atual. O ritmo de vida do trabalho, ele não é mais o ritmo da natureza, é uma consequência atual, né? Agora, o uso em grande quantidade de mão de obra infantil é uma consequência atual? Não, não é. Nós não vemos na indústria de hoje trabalho infantil, né? Então, isso é uma consequência da época. Bom, o êxodo rural é uma consequência da época e uma consequência atual. Chamada divisão social, a divisão do trabalho, a divisão social já existia, mas não configurada dessa forma. A burguesia, que é a dona dos meios de produção, a proprietária das fábricas, das máquinas, do comércio, e o proletário, que era o homem do campo, que na verdade se tornou o trabalhador fabril. Então essa configuração entre burguesia e a classe nova que surge aqui é o proletariado. Então essa divisão, que para alguns, como Karl Marx vai falar na ideia de luta de classe, burguesia versus proletariado, ela é nova, ela é consequência nova da Revolução Industrial e ela existe em certa medida até hoje. Consequências econômicas do desenvolvimento do capitalismo, vamos ver aí sim o nascimento do capitalismo. Lembrar que a fase anterior, né, apesar de haver comércio, ele não é um livre comércio, ele é o que? O mercantilismo. Aí tem que lembrar, mercantilismo tinha como principal característica o controle estatal da economia, o rei controlava a economia e a fonte de riqueza era o metalismo. Vamos ver aí nas teorias de Adam Smith a pregação de que o capitalismo tem que ser livre e que a fonte de riqueza é o trabalho, certo? Outra consequência econômica positiva é que o aumento de produtividade, mais mercadoria, menos tempo, vai gerar aumento do lucro e da riqueza. Primeiro, claro, nas mãos dos donos das indústrias. Mas as coisas vão se baratear e, em grande medida, nós hoje temos acesso aos bens industriais, né? E isso vai aos bens e aos serviços. Então, isso vai baratear muita coisa aí. A questão das cidades e a vida operária é uma consequência da época, né? As jornadas de trabalho extenuantes, as más condições, trabalho infantil, trabalho da mulher com salário inferior, não existem direitos trabalhistas, são consequências da época. Consequências ecológicas. Claro que o degradante do meio ambiente antes eram outros agentes, principalmente o carvão mineral, e as coisas vão mudando bastante. Mas a gente não há como negar que a exploração industrial, a exploração do mundo capitalista hoje, ela tem ainda problemas sérios com poluição de recursos naturais e exploração demasiada de matérias-primas. Bom, sobre a época aqui, as relações de trabalho no início da Revolução Industrial, já falei sobre os problemas das más condições. Vamos basicamente para os movimentos. O ludismo, o problema era a máquina, a solução, destruir máquina.
o cartismo tinha percebido que o problema não era a máquina, eram as más condições. No entanto, como era impossível mudar as más condições de trabalho sem a mudança das leis, eles perceberam que antes tinham que entrar na política. Então eles reivindicavam direitos políticos. Por quê? Professor, os caras não podiam votar? Não podiam votar. Trabalhador não votava. Podia ser eleito? Muito menos. Então primeiro entrar na política, depois entrar no sentido de ser eleitor, depois votar, e depois que fazer parte votar e ser eleito, aí fazendo parte do parlamento, estabelecer leis favoráveis. As trade unions, eu já falei, eram movimentos de associações em que na verdade rolava uma questão de solidariedade aí, e eles passaram a se cotizar para ajudar uns aos outros, depois passaram a intermediar a relação entre os patrões e os empregados, dando origem aos sindicatos. Uma questão aqui que é fundamental é entender que as melhorias chegaram, certo? Mas primeiro item, por causa da organização dos trabalhadores. Então, lutar fez isso. Entrou na política, conseguiram construir leis favoráveis. E terceiro ponto, que é um ponto que é muito pouco abordado. Mas como vamos fazer essas leis chegarem? Como vamos fazer esses melhores recursos chegarem? O aumento da produtividade vai melhorar a qualidade do trabalho, a qualidade das condições, vai gerar riqueza. Já falei, obviamente, primeiro para o trabalhador, para o empregador, depois aos poucos para o empregado. Os salários, as negociações, a questão vai conseguir progredir de tal forma em que nós vamos ver como esse avanço técnico, avanço científico, ele vai chegar também no ambiente de trabalho e para as pessoas em geral. E eu ressaltei aqui que esse gráfico é importante, assista, como o aumento da produção, certo? Ele é exponencial aqui o aumento da população humana. Vamos ver nessa linha que a população humana crescia muito pouco, e somente aqui por volta da segunda metade do século XVIII, aqui, olha aqui 1700, vamos ver que o crescimento da população mundial foi assustador. Isso se deve ao aumento da produtividade, aumento da questão da riqueza, que acabou melhorando, né, em comparação com períodos anteriores. Então, como pode, professor, se falar que essas más condições de trabalho, isso gerou aumento de riqueza? Claro que pode. Eu estou falando que melhorou porque antes a gente vivia numa condição mercantilista, vivia sob a condição de controle estatal, e mais antes ainda sob uma condição feudal. Então as condições melhoraram, e à medida que também foram se processando as mudanças que nós já vimos, isso permitiu com que o crescimento da riqueza chegasse à população mais pobre e fosse saindo da miséria e da pobreza. Então as coisas melhoraram. As fases da Revolução Industrial está lá no exercício, é importante aqui analisar isso, certo? E nós vamos ver que a tecnologia foi aumentando, as possibilidades foram aumentando, e a Revolução Industrial, que na verdade está aqui elaborada em duas fases, nós já estamos na terceira, alguns autores falam de quarta, quinta fase, e sei lá quantas fases. O mais importante saber é que a Revolução Industrial é contínua. Um abraço, bom final de semana aí, bons estudos, até a prova.